Amém, queridos? Vamos lá então, sem mais delongas, porque hoje tem um desafio. Eu quero terminar os slides para nós passar para a segunda paraxá, mas tem sido muito bom. Estamos no slide aqui, que é bastante coisa, queridos. É o slide 142 aqui nas nossas anotações. E hoje nós vamos ver 7, a imagem de Adão. 7, a imagem de Adão. Então tá aparecendo para você já aí, né? Eu acho que eu vou ler até no slide de vocês, que está bem pequeno. Quando Adão viveu 130 anos, ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou de Shet. As mesmas palavras usadas em Gênesis 1:26 para a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, aparecem aqui, mas em ordem inversa. Binemutu Quetzalmo, em com sua semelhança, segundo sua imagem. Isso sugere que, apesar da queda, a imagem e semelhança divina continuaram a ser transmitidas. Olha aí uma ideia interessante de que a imagem e semelhança de Deus continuou sendo transmitida, mesmo que de uma forma, como ele está dizendo aqui, né, numa ordem diferente um pouco, mas tem essa transmissão ainda numa ordem inversa. Vamos colocar o próximo slide aí. A profecia escondida na genealogia de Gênesis 5:1-24. Eu me lembro que eu trouxe isso aí em um estudo, acho que em 2012 ou 2013 aproximadamente. Eu trouxe isso para a igreja e na época a gente não entendia muito bem, mas hoje a gente consegue entender mais recados aí. Tem uma chave, um código aí na genealogia. O significado dos nomes dos 10 primeiros nomes da genealogia de Adão a Noé formam uma profecia messiânica. Preste atenção ali, se você quiser ir printando e anotando, você já vai vendo. Adão é o terrenal. Shet é posto. Enosh, degenerado ou homem mortal. Pode mudar o próximo. Cainan, possessão. Mahalalel, louvado de Deus, ou louvado de Deus. Yared, desceu. Hanoch, consagrado. Matushelach, sua morte envia. Lamer, miserável. Noach, alívio. Todos esses significados aí, não sei se você estava printando, pode voltar um pouquinho para deixar mais tempo para o pessoal, se alguém está anotando aí. Tem gente que gosta de printar. Então, olha só. Esses nomes aí, todos eles estão escritos em hebraico no lado para você saber. Vai trazer a seguinte mensagem. Olha só, pode botar o próximo agora. O terrenal posto como uma propriedade generada, o louvado de Deus desceu. Ele é um consagrado. Sua morte traz alívio ao desgraçado. Esta é uma possível interpretação que vê o plano messiânico revelado desde os primórdios da humanidade. Então, nos nomes das gerações, você vê. Por isso que, ontem eu conversava no Shabat com a minha filha, nós estávamos no período de estudo da Torá, na parte da tarde, e aí eu comecei a falar para ela a respeito, não estudei a Paraxá, porque nós já tínhamos estudado pela parte da manhã aqui no culto. Eu comecei a estudar, filha, vamos aprender sobre a origem das coisas. Como nós somos dela, assim, pai, tu me ensinou isso. Eu assim, pois é, filha, isso são nuances. Eu disse para ela, é como aquela parábola dos cegos tocando no elefante. Cada um tocou numa parte e definiu o elefante de uma forma diferente, né? Mas, na verdade, nenhum deles teve a totalidade. Então, aquilo que eu expliquei para ti no passado era parte da revelação. Agora nós temos o todos porque nós voltamos para a nossa raiz judaica. Eu estava explicando para ela como foi a origem das coisas, como que Deus começou a criação lá no sistema que eu expliquei aqui na semana passada, com o lequezinho aquele, trazendo até a realidade que nós temos. Toda origem das coisas, quando Deus faz, não é de uma forma simplista ou desordenada. Ele escreve a história em todas as coisas. Então ele revela, no princípio, o fim das coisas. Ele nunca escondeu nada. Quando falam muito para você em mistérios, eu ia dizer mistério aqui, né? Quando falam muito em mistérios, queridos, tome cuidado porque não é mistério, é ignorância travestida.
Tá? Quando a pessoa não sabe, ela prefere apelar para os mistérios de Deus do que baixar a cabeça e estudar. Então, olha só, não há mistérios. Se o evangelho, as coisas de Deus estão encobertas, são para aqueles que não creem. O apóstolo Paulo fala isso. Então, nós precisamos entender aqui que tem uma mensagem de Deus desde o princípio. Nós temos que entender que as coisas de Deus criadas, desde o seu princípio, revelam de uma forma poderosa. Não tem nada em oculto. Então, nós estávamos conversando sobre isso e vendo como é poderoso você conhecer as profundidades. E alguém pode dizer assim, mas ninguém tem certeza. Como ninguém tem certeza? Se está escrito e ponto. Quando nós partimos da Torá e da sua interpretação, não há espaço para discussões. Ideias se discutem, Torá se aprende. Amém, queridos? Ideias se discutem, Torá se aprende. Então, o que você pode pegar os diversos tipos de judeus que existem. Eles vão brigar em várias situações. Brigar não é a melhor expressão. Eles vão discordar e discutir em diversas situações. Na halachá, nas leis judaicas, aquelas que são colocadas após... que são as cercas protetivas, né? Eu acho que eu falo isso na Davar, já falei aqui também, que ele colocam cercas que são autorizados para proteger a lei. Nisso eles podem discordar, um pode achar que é de uma forma, outro pode achar que é de outra forma. Mas agora, quando se senta para falar de Torá, ninguém discute. Eu fiz um post um tempo atrás e eu começo a analisar os comentários. Queridos, a unidade que nós deveríamos ter, que Yeshua orou em João 17, no nosso meio, infelizmente, não existe. Porque comentários de pastores, cada pastor, eles começam brigando comigo. Aí dizendo que não existe, que eu estou falando não é bíblico. Onde é que está escrito na Bíblia isso? Na verdade, eles não leem Bíblia e querem corrigir alguns comentários, né? Eu estou explicando isso para você entender como é que é complicado. E daí eles começam a brigar comigo primeiro, dizendo que eu estou falando bobagens, né? Que eu estou falando coisa que não é bíblica. De repente um fala uma coisa e o outro já entra no comentário do outro e daí começam a brigar entre eles. E aí acaba a briga comigo. Me esquecem e ficam se debatendo e um brigando para que ele tenha mais razão. Sabe o que se chama isso? Se chama ego. Ego. E ego quer dizer Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Nunca a igreja, escuta o que eu estou dizendo, a igreja do jeito que ela está, com os líderes que ela possui, baseados em filosofia. O que é filosofia? É o espírito da Grécia, que sempre tem que ter um vitorioso. Os debates que haviam, sempre alguém tinha que vencer um debate. As pessoas estão querendo ganhar debates e perder a vida. Em vez de ganhar a vida e perder debates, eles estão ganhando debates e perdendo a vida. Tá assim, queridos. E eu peço para você, em nome de Yeshua, sai da Babilônia, dessa confusão. Porque se você continuar discutindo ideias, e eu não estou falando aqui, queridos, não é o que eu penso, é o que a Torá diz. Ponto. Tu pode discordar de mim em tudo, mas quando está escrito e quando algo é revelado, baixa a cabeça, senta e aprende, porque eu faço isso até hoje. Alguém disse para mim, né? Um pastor entrou num comentário, pouco leio os comentários, mas às vezes aparece uns assim na notificação. Daí ele dizendo que era para mim parar de ensinar bobagens, que fazia muito bem se eu voltasse para a escola para estudar. Daí eu cumprimentei ele, shalom, meu irmão, que bom, gostei dessa, de fato. E aí eu errei também, né? Eu errei uma citação de Romanos 3, 3:23, eu citei 6:23. E aí a pessoa me corrigiu, falou, disse, não, tudo bem, queridos, eu disse, não há ninguém tão bom que não possa errar uma referência. E quanto à escola, eu já voltei a estudar faz 2 anos, que eu estou estudando de novo, porque eu estudei sozinho e eu descobri que precisamos estudar com mais pessoas. Mas agora, a falta dela, ele falou a respeito do arrebatamento e coisa e tal, e umas coisas assim, não, certamente você... Ele me chamou de ignorante, dizendo que a igreja de Laodiceia, se fosse realidade que nós estivéssemos vivendo, a igreja ia ser arrebatada e eu tinha ficado. Assim, provavelmente se eu fiquei, estou em Laodiceia, você também ficou. E pela sua tua boca, do jeito que tu é mal educado, com certeza você não foi no teu arrebatamento, porque está entrando no meu perfil para me destratar aqui, sem o mínimo de consenso, né? Ninguém pediu tua opinião. É mais ou menos assim, queridos. Fala o que tu quiser para quem tu quiser, mas cuidado com quem você anda. Por que a gente está falando isso aqui? Tô magoado com um comentário? Não, queridos, para mim nem sei quem é. Agora uma coisa que eu quero dizer assim, a confusão
A falta de conhecimento faz com que a igreja se degladeie e não aprenda. Essa mensagem aqui, alguém pode dizer, não é bem assim, isso não significa. Aqui tem uma forma de coerência de anunciação. Pega a mensagem do que eu estou querendo dizer. Deus anuncia no princípio o fim. Ele já mostrou no início das coisas que ele mandaria o Mashiach. Nós precisamos conhecer, nos aprofundar, e por isso que você está aqui nessa escola maravilhosa, que é para trazer para você consciência e não teologia. Tá? Teologia eu estou cheio dela. Estou tentando me libertar cada dia um pouco, né? Porque eu fiquei a maior parte da minha vida estudando teologia. Agora eu quero trazer consciência de Torá, vida do Mashiach em você e as práticas que o Eterno nos indica para que possamos estar no mundo vindouro com Ele, reinando com Ele e vivendo, sobretudo, no modelo e na estatura do Mashiach e Yeshua. Então é isso que nós estamos aqui. É muito poderoso pegar essas coisas. Falei essa fala toda aqui para você, para você compreender. Queridos, não entre em discussões. Aprenda Torá. Ah, mas eu fiquei tantos anos já estudando. Eu também a vida toda estudei. E estou muito feliz porque eu estou aprendendo coisas novas e posso crescer. Então, não destrua. O pessoal brinca às vezes que eu quebro os castelinhos. Não destrua a tua construção. Mas eu vou dizer para você, reveja os fundamentos. Quando for falar, você veja se o teu fundamento está naquilo que a Torá está dizendo ou se foi colocado com outras coisas. Então, porque às vezes você destrói a casa inteira e você fica muito preocupado com os conceitos que você aprendeu a vida inteira e que questionam na sua mente se de fato isso é real ou não. Então, olha os fundamentos. Se os fundamentos estão um alicerce firme segundo a Torá, prossiga construindo. Agora, se não estão, eu vou dizer assim, nem se deu trabalho de quebrar a casa, vai e construa outra, tá? Porque talvez essa que você fez está na areia. Então, muda para a rocha e começa outra construção. De vez em quando vai dar uma visitadinha e fica olhando, porque mais cedo ou mais tarde ela vai ruir. E é melhor que você esteja construindo alguma coisa na rocha, fora dela, porque quando ela ruir você não está dentro e há esperança para você. Então, eu acredito nisso aí. Então, não destrua o que você tem. Vai fazer outra casa e melhore, né? Suba o nível. Às vezes as pessoas dizem, ele só quebra os castelinhos. Não estou quebrando nada. Eu só estou construindo algo novo, porque aquilo, o velho, ficou para trás. A Bíblia fala que as coisas velhas ficaram para trás. Eu quero viver o novo de Deus e tudo que Ele tem para mim. Vamos seguir aqui. Já estou pregando, por isso que eu nunca acabo esses slides divino. Tu tem que me dizer para avançar, né? Mas é muito bom falar e estudar com vocês aqui, queridos. Enoque, andar com Deus e o arrebatamento. Olha só. Andar com Deus. E Hanoch, não é nem Enoque, né? Hanoch. Andou com Deus 300 anos depois que gerou a Matusalém. E gerou filhos e filhas. Então, olha só, Matusalém já era vivo. Quer dizer, Matusalém já tinha 300 e poucos anos e Enoque estava junto aí. Então, só para você saber essa questão de longevidade e que muitos deles participaram dessa tradução. Então, Matusalém, que foi o homem mais velho da Bíblia, 969 anos, ele conviveu 300 anos com Enoque, seu pai. 300 e quanto ali? 300 anos. Então, 300 anos. 300 anos, será que dá para aprender uma coisinha com Enoque? Tu consegue em 300 anos, será que tu aprende alguma coisa? Se o teu pai durasse 300 anos, será que tu aprende alguma coisa convivendo, vivendo aí? Acho que dá para aprender um pouco. Vamos seguir aqui. Então, você tem uma noção de que o ensinamento era passado por muito mais tempo. Significado: andar com Deus implica em guardar seus mandamentos. A forma substantiva de andar, halach. Halach, em hebraico, é halachá, que é cumprir os mandamentos. E daí, quando eu falei da halachá, não estava falando mal. Diz que os judeus, nesse cumprir, nesse andar, eles acrescentam as cercas, né? Que eles têm o rabino tem essa autoridade de colocar cercas protetivas para que não seja transgredido os mandamentos. Só que alguns, que eram chamados até de hipócritas por Yeshua, eles colocavam cercas demais, que impediam as pessoas de cumprir o mandamento e não apenas como uma medida protetiva. Só para explicar, então. Se refere às ordenanças para praticar os mandamentos da Torá. Então, a halachá são as ordenanças para praticar os mandamentos da Torá. Andar com Deus era alguém que seguia. Enoque andou com Deus, quer dizer que ele cumpriu os mandamentos. Anota isso porque você não sabia. Ele não andou... Todo mundo pensa assim, não, Enoque andou com Deus.
Saía passear de mão dada, caminhava, ia na esquina, ia no culto, ia na festa, no teatro. No barzinho não, porque Deus não ia, né? Mas vai ter crente que vai ter fundamento para dizer isso aí, né? Ficar passeando por ali. Não, ele cumpriu. Andar é cumprir. Pode colocar o próximo lá. O arrebatamento de Enoque. E Hanor andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Sombra profética. Esse arrebatamento que Enoque constituiu, uma sombra profética do arrebatamento dos justos na última geração, quando o Messias vier. Conforme Mateus 24, 31, Lucas 17, 34, 36 e 1 Tessalonicenses 4, 17. Aí você vai olhar para mim e vai sorrir. Ele diz assim, eu sabia que tinha um arrebatamento. Olha aí, ó. Tamo junto nesse negócio. Vou te ensinar, calma aí. Tomou lacar. A palavra hebraica tomou. E significa, é significativa. Refere-se ao segundo passo no casamento hebraico, onde o noivo pega a sua noiva e leva para a casa de seu pai. Isso tu também não sabia. É bom tu printar e anotar. A palavra, tu sempre lembra que você aprendeu que arrebatar era roubar? E não é isso. A palavra hebraica que tomou para arrebatar é significativa. Significa o segundo passo do casamento, quando o noivo pega a sua noiva e leva para a casa do seu pai. Você talvez não sabia, mas o casamento aqui nosso, cada um constrói essa casa. Tem até um ditado popular que diz que em casa que é casa, né? Mas na tradição judaica, as núpcias era feita na tenda, lá você vai ver Isaac, na tenda dos pais. Era feito na casa dos pais. Então havia um lugar e as casas eram construídas para que as famílias morassem juntas. Tá? Então aqui, ó, isso é simbólico e importante por quê? Porque está falando que nós seremos levados para a casa do Pai. Aí você vai entender algo que está escrito lá em João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. A casa do Pai é aonde, meu irmão? No céu? Não. Quando Yeshua está ensinando lá que a casa do meu Pai tem muitas moradas, ele está falando do templo. E eu mostrei aqui, não me lembro se eu mostrei na Casa dos Caminhos, foi na Davar. A gente ensina tanto que às vezes eu me perco, meu irmão. Que eu mostrei a foto do templo, eu mostrei todas as casas que tem ao redor do templo. Eu mostrei aqui para vocês ou não? Só me responde aí. Foi na Davar. Acho que foi na Davar. Acho que aqui não foi, né? Que daí eu mostrei, não foi. Pois é, agora eu fico devendo, fala essas coisas aí e vocês ficam querendo saber. Deixa eu ver. No devocional. Foi no devocional, então tá. Mostrei no devocional, mostrei na Davar. Então só vai olhando os devocionais, tem pouco, tem 480 e poucos ali, tu vai achar. Mas foi nos últimos aí que eu mostrei. Tá? Então, se alguém... olha ali, ó. Alguém colocou a Raquel. Agora entendi porque em Cantares a noiva fala quem dera o levasse para o quarto daquela que me deu a luz. Pronto, olha aí, ó. Viu como tu começa a aprender Bíblia e as coisas se encaixam numa nova compreensão? Então, olha só. A casa do meu pai tem muitas moradas. Está falando do templo, aonde... Ao redor do templo tem os quartos onde ficavam os sacerdotes. Aí você vai lembrar lá em Apocalipse que tem uma promessa. Que quem vencer, eu farei coluna no meu templo. Daí você não vai ser um poste lá no templo, né, meu irmão? Coluna quer dizer base, pessoas que estarão lá firmes no templo, morando lá na casa do Senhor. Porque Yeshua, quando reinar aqui, ele terá um templo. Lembrando que aqui é casa do caminho, Aguinaldo. Vai devagar, senão eu assusto os irmãos. E depois eles não voltam porque eles ficam ressabiados achando que eu estou falando loucura, né? Deixa eu falar comigo mesmo aqui, com o meu eu interior. Que eu já ia dizer, mas vai ter um tempo. E Yeshua vai ser um sacerdote. E eu paro por aqui, porque se eu falar o resto, tu fica preocupado. Porque houve um homem escocês que criou o dispensacionalismo. John Darby. E quando ele criou o dispensacionalismo, ele diz que a era da graça, a era que nós estamos aqui, anulava a lei. Isso foi criado em 1830, tá, meu irmão? Antes de 1830, ninguém falava essa bobagem de anular a lei, tá? Isso foi criado por um homem chamado John Darby, escocês, em 1830.
Teve umas tentativas católicas de fazer isso lá em 1500 e pouco. Tá? Então, todo aquele que estuda dispensacionalismo, a escatologia dispensacionalista, ele tem uma influência de John Darby que encerrou a lei. Só que depois ele percebeu, escuta o que eu vou te falar, que a teoria dele estava errada. Ele se desesperou. Porque ele já tinha feito livro, já tinha vendido, estava pregando em tudo que é país. E numa época que era difícil, não tinha celular, não tinha internet. Para ficar famoso naquela época, meu irmão, envolvia muito dinheiro e muito investimento. E aí o que acontece? Aí ele se desespera e ele resolve inventar uma teoria para poder encaixar. Por isso que eu digo assim, ó, quando você errar, reconheça o erro, faça techuvá. Não queira fundamentar. Eu sempre falo aqui, se eu errar, meu irmão, eu vim aqui, eu pedi perdão, era a iluminação que eu tinha, era o entendimento que eu tinha no momento. Me perdoa, eu errei, faço aqui, refaço e vou. Eu tenho compromisso com o eterno e com a sua santa Torá, e não com o maligno. O diabo não tem nada em mim e eu nada nele. Então, assim, esse John Darby fez uma teoria daí. Para poder dar continuidade à era sacrificial que vai vir, você ouviu bem? Vou falar devagarinho aqui, com muito amor, mas não se desespere. Haverá um tempo sacrificial. Vai voltar a ter sacrifícios, meu irmão. Aí o que ele criou a teoria? Ele criou não, mas Jesus é o sacrifício perfeito. Que ninguém está falando nada contra isso. Não misture Jesus com bicho. Jesus não é boi, não é ovelha. Tá? Agora, você tem que entender que restauração quer dizer que vai voltar tudo como era antes. E Yeshua remiu os pecados daqueles que creem. Mas a Bíblia fala, e John Darby descobriu que haveria sacrifício de novo dele, se desesperou. Daí o que ele criou? Ele criou a teoria do arrebatamento, que nós seríamos levados para os céus por 7 anos, aí Israel voltava a sacrificar. E o Espírito Santo ia subir junto. Quem ouviu isso aí, escreve para mim. Que o Espírito Santo vai ter o arrebatamento, o Espírito Santo sobe junto, a gente fica nas bodas do Cordeiro. Eu ensinei isso há muitos anos, queridos. Não estou falando de coisas que eu desconheço. Estou falando de teorias que eu ensinei por muitos anos. Lembra disso? Aí o Espírito Santo vai, aproveita. Daí tem um filme, eu tenho a coleção completa, meu irmão. Assisti umas 10 vezes, Deixados para Trás. Conhece esse negócio? Aquele filmezinho lá, Deixados para Trás. E todo mundo fica apavorado, de que sobe, cai as roupas e todo mundo arrebatado, fica só a roupa das pessoas. Esse é o imaginário social cristão do John Darby. Que Deus vai roubar você. Por quê? Porque aí justifica o que ele viu na Bíblia. Porque as pessoas começaram a questionar. Você está ouvindo isso, meu irmão? Esse aqui é um costelão, né, gaúcho? Não é mingauzinho. Apesar que a nossa escola aqui, só vou falar para você conseguir entender as coisas no final. Porque senão fala uma coisa que é contrariada e você fica desesperado. Aí o que acontece? A igreja tem que subir, a graça tem que encerrar e o Espírito Santo tem que ir junto. Porque daí eles voltam de novo a sacrificar no templo. Lembra que o anticristo vai mandar cessar o sacrifício? Lembra dessa parte? Como que ele vai mandar cessar o sacrifício se o sacrifício cessou em Yeshua? Aí o que John Darby fez? Vamos resolver esse problema. Vamos levar a igreja para o céu. Vamos ficar lá em cima. E depois que acabar toda essa confusão aqui, Jesus volta. Eu nem sei porque que o John Darby queria que voltasse. Volta para cá, pega todo mundo e leva de volta. Fica meio estranho. Mas ele volta para te buscar. Os que ficaram aqui. E aí tu volta e dão para morar para o céu. É mais ou menos essa aí. Então essa aí foi com todo respeito aos anteriores que estudaram, mas foi uma manobra inteligente. Uma manobra inteligente de um teórico que não queria perder a sua razão na discussão. É que nem eu estava falando antes aqui dos pastores atuais, que mais brigam por razão do que pela compreensão das coisas corretas. Aí teve uma menina, escuta isso, aonde vem a base da teoria do arrebatamento? Uma menina de 15 anos, eu não me lembro o nome dela, está num dos meus livros que eu escrevi, por isso que está tão atual na minha cabeça aqui, estou explicando sobre isso. Uma menina de 15 anos teve um sonho nesse interim, que era da igreja dele, e sonhou que Deus tinha vindo buscar ela e arrebatou ela, e daí houve um caos na terra, uma destruição, e ela foi morar no céu. Aí John Darby levou essa menina junto com ele por várias palavras, por várias pregações, e a menina chegava, eu sonhei que eu fui, ia haver uma guerra, Deus me levou, fui para o céu, amém, aleluia. Daí a igreja aplaudia. Então assim, queridos, não se impressione,
Porque se hoje em dia a igreja está pagando e pagando bem para um rapazinho de 14 anos ficar dando profecia aí, vamos falar assim para não ser mal educado, mas profetizando no povo e a igreja aplaudindo e homens de relevância levando, que eu achava que tinham relevância, levando esse menino para pregar por aí, chamando de profeta, meu irmão, naquela época John Darby pegar uma menina de 15 anos para fundamentar sua teoria e levar para dar testemunho, é coisinha. Com toda a informação que nós temos hoje, a igreja engole as profecias de um menino. Então imagina lá atrás, quando não tinha informação nenhuma. Então a base teórica de John Darby, nessa sua escatologia dispensacionalista, está pautada primeiro numa interpretação que ele percebeu que estava errada, e depois num concerto onde ele deu um jeito de tirar o Espírito Santo da terra, junto com a igreja, baseado no sonho de uma menina de 15 anos. Ô meu irmão, tu me dá licença, mas a Bíblia diz que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Acho que é isso, né? Confere para ver se eu não estou falando errado, porque depois alguém vai me corrigir, depois vai dizer assim, não, você errou o versículo. Mas eu acho que é isso, né? Em Joel 2:28 em diante. Tu pode escrever alguma coisa que eu tô assustado, meu irmão. Eu acho que tu não saiu. Oi? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, para mim, o mínimo doutrinário aqui era eu ter pego um velho que tivesse um sonho e não um jovem. Certo? Vocês estão aí ainda? Por favor, se manifeste, porque eu pensei, eles congelaram, deixaram a foto aqui, saíram correndo e me deixaram sozinho, né? Por favor, não me abandonem. Essa menina tem nome, é Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, essa menina aí que a gente tá falando. Uma menina de 15 anos. Então ela é o fundamento da teoria do dispensacionalismo, do arrebatamento que você aprendeu. Só que eu tô feliz com você aqui, meu irmão, que tu tá permanecendo aqui, porque o que me faz, eu rio aqui de nervoso, para não chorar. Porque tu fala isso, outra The King the Power. Poliana, só podia ser Poliana, né? Mas é verdade, é outra, é o The King the Power do passado aí, ó. Então, mais ou menos assim, misericórdia, Jesus. Poliana não faz isso, eu tô falando, um negócio é sério aqui, né? Ela me desconcerta às vezes nas suas piadas. Mas é verdade, queridos, a gente ri para não chorar. E olha só, voltando aqui então, cheguei a me desconcertar com Vocês estão vendo que houve uma teoria para tentar tirar isso aí. Agora vamos voltar para o arrebatamento, tá? O arrebatamento existe, queridos. O arrebatamento é uma promessa em todo o Antigo Testamento. Só para explicar para você, antes de você ficar em dúvidas, eu quero que você cresça. A maioria de vocês nunca leu o Apocalipse. Não estou julgando, eu estou falando uma realidade. Porque os pastores dizem assim, não leia porque é confuso. Eu ouvi de púlpito isso e falei já. É que eu tenho que ler, para ler Apocalipse tem que ter alguém explicando. E daí na hora que tu chamava alguém para explicar, ele não explicava nada. Só dizia quem era o autor, o ano que foi feito, para quem foi escrito. E mais ou menos assim. Eu estou falando de uma raiz batista, né? E aí a maioria dos batistas eram amilenistas, tá? Ou eles não criam em nada de milênio, não criam em arrebatamento, queriam só que iam todo mundo para o céu. A maioria dos batistas eram assim. E aí não deixavam a gente ler. Quando a gente perguntava alguma coisa, não, é muito simbólico, é muito profundo, é uma coisa que tem que ser mais, é um livro mais não sei o que lá. E davam medo. E olha só. Com esses problemas aí, a gente nunca estudou, mas 70%, escuta, 70% do Apocalipse é Antigo Testamento. Versículos que estão ditos lá estão escritos no Antigo Testamento, nos profetas e nos profetas menores. Meu irmão, não é pouco, é 70%. Não é 50%, não é metade, é 70%. Então, se tu vai ler Apocalipse, tu vai se perder se tu não conhece o Torá. Tá entendendo? E por que não querem que você leia o Apocalipse? Porque se você começar a ler Apocalipse, você vai ter que voltar para a Torá. E se tu voltar para a Torá, cai toda aquela história do que o Velho Testamento já passou. E por isso que sai cada um falando de Apocalipse aí que chega a dar um desespero. E isso aqui não é para te envergonhar, isso aqui é para te libertar.
Digita um amém, por favor, para me entender que tu está recebendo o teu Espírito. Não é para te envergonhar, é para te libertar. Porque se alguém tem que passar vergonha, sou eu, que fiquei ensinando anos uma coisa assim, doutrinária. Querido, como diz aquele ditado, eu nasci na igreja. Mas glória a Deus que o Senhor nos traz revelação. Vamos voltar lá para o nosso slide, vamos falar do arrebatamento. Agora eu preparei um campinho para ti, que tu não vai rejeitar a palavra, né? Se eu disser o que é o arrebatamento, tu não vai dizer assim, tá louco. Daí tu sai da live e vai embora. Olha, então... Tá, volta ao anterior. Tá, então olha só. O que é esse tomou? Ele toma e leva para a casa do Pai, tá? A casa do Pai não é um lugar no céu. Eu vou te adiantar isso aqui, já que a gente entrou todo esse assunto. É um lugar no templo do Senhor, na Nova Jerusalém. Escuta. Por que minha filha me perguntou isso, eu respondi, eu vou responder para você aqui, vou falar para você. Por que foi Enoque foi arrebatado? Por que Elias foi arrebatado? Por que esse povo todo foi levado antes E por que não acontece conosco hoje? Por que Moisés morreu, mas o seu corpo foi levado junto e não ficou na terra? Por causa do nível de elevação espiritual devido ao cumprimento da Torá. Se todos nós cumpríssemos Torá da forma que Deus mandou, nós estaríamos crescendo na medida e na estatura do Mashiach e Yeshua. E duas coisas iam acontecer. Ou nós seríamos arrebatados antes, ou o céu desce mais cedo. O que o Novo Testamento fala lá, né? Vou dizer assim para você entender. Apressando a vinda do Senhor. Como que a gente apressa a vinda do Senhor? Não é orando, vem Jesus, Maranata, Maranata. Tem gente que está orando assim. Ou dizendo, apura Jesus. Apura é uma expressão bem gaúcha, né? Apura quer dizer, venha rápido, né? Venha depressa. Então, descobri há pouco, não, mas já faz que isso aqui só tem no Rio Grande do Sul, esse apura, né? Tu falar e pra cima, o pessoal não sabe o que é apurar. Apurar é apressar. Apressa, Senhor. Vem, não é orar assim. Apressar a vinda do Senhor, sabe como é que acontece? Eu sei o que é apressar a vinda do Senhor, é pregar o evangelho pelo mundo todo. Também já expliquei aqui que não é. Acho que foi aqui que eu expliquei que não é. Porque a vinda do Senhor, o sinal que ele está descendo é quando Israel disser, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lembra que Yeshua diz, Jerusalém, Jerusalém. Daí ele faz todo aquele lamento, né? Que mata seus profetas, apedreja aqueles que são enviados. Daí ele diz que quis cuidar eles como uma galinha cuida dos pintinhos. Daí vai dizer assim, não me verei mais, até que diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jerusalém disser bendito o que vem no Senhor, ele rasga o céu e desce. E o que é ele dizer bendito o que vem no nome do Senhor? Reconhecer que ele é o Mashiach. Não é pregar o evangelho no mundo todo. A questão. Então, o evangelho do reino, isso que eu estou ensinando para você, vai ser pregar no mundo todo. Então, virá o fim. Mas a descida do Mashiach na terra é quando isso acontecer. Tem mais um lugar. O pessoal está obrigado aí. Ó. Paraná também fala Apura. Em Minas também tem o Apura. Eu achei que era mais coisa de gaúcho mesmo. Olha aí, ó. Alguém colocou, ó, quando se faz um doce no fogo, deixa apurar. Apurar, que dele tem o ponto necessário. Principalmente quando a gente fala aqui, né? A rapadura, né? Que o pessoal faz. Aí tu tem que apurar até que fique no ponto correto. Apurar o doce. O interior de São Paulo também fala, olha aí. Então já se difundiu o apura, não é só do gaúcho grosso do interior, não. Que bom que está aí na nossa nação, espalhado por diversos lugares. Então, queridos, a vinda do Mashiach e o arrebatamento é a reunião, se chama aliar, é a subida. Por que vai acontecer? Quando Yeshua estiver descendo, ele vai reunir, os seus anjos vão buscar, está lá em Mateus. O anjo vem com a ceifa colher porque já está madura, já é época de colher. Então ele vai colher e vai reunir todos no céu. Encontraremos com o Senhor nos ares. Para quê? No céu, não é no céu lá, nos ares aqui, no visível, nas nuvens. Todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, lembra? E todo olho verá. Nós seremos reunidos com ele nessas nuvens
Para quê? Para descer em Jerusalém. É só uma reunião. É a aliado do povo. A Gilá. Está todo o tempo no Antigo Testamento isso. O tempo todo falado isso. É a reunião do povo dele com ele para que ele desça para reinar em Jerusalém. Todos serão os dispersos. Lembra que diz? Reunirei os dispersos. Virão de todos os lugares. Tem o profético que eles estão vindo já e fazendo aliar para Israel hoje. E tem a grande colheita que vai acontecer. Então, só para você entender o que é o propósito do arrebatamento. Não é um escape. O arrebatamento não é para você escapar, porque o Eterno não precisa escapar você, ele protege você. Estava caindo enxofre e fogo em Sodoma e Gomorra e Deus protegeu Ló. Não vai ser diferente com você. Estava o dilúvio destruindo toda a terra e Deus protegendo a família. E estava as pragas destruindo o Egito e Deus protegendo Israel. Quem deles foi tirado dali? Escreve para mim. Atualiza para mim É isso. Obrigado. Quem foi tirado dali, queridos? Ninguém. Foram todos protegidos. Colocaram ali, todos ficaram. Todos ficaram. Mas foram protegidos. E aí ele fala que ele vai nos livrar da ira que está por vir sobre o mundo. Então, essa teologia da fuga, do escapismo, é coisa depois de 1800 para cá. Certo? Foram protegidos. Então, se prepare. Prepare para dizer teu amém aí. Deus vai proteger você na hora da grande tribulação que virá sobre a terra. Escreve teu amém. Eu quero ser arrebatado. Meu irmão, para te ser arrebatado do jeito que tu pensa, é só se tu morrer, meu irmão, antes do tempo. Outra coisa que o pessoal fala lá, né? Em Mateus 24, ele confunde. Já vou explicar aqui, já que eu entrei nessa seara do arrebatamento. 2 estarão na cama, um será levado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. Daí tu imagina que sumiu, né? E outro fica. E aí depois tem uma comparação que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, por causa da comparação que Yeshua faz, nos dias de Noé. Quem foi levado, queridos? Noé ou todo o povo da terra? Raciocina comigo. O povo da terra foi levado. Noé ficou? Como assim? Noé ficou. A terra foi demolida, Noé ficou. E quem não estava na arca foi levado. A expressão de Mateus 24, que um será levado e outro deixado, está falando que alguns serão consumidos na terra. E os que ficarem, os que serão deixados, é o contrário do que eu te ensinar. Os que serão deixados são os que são protegidos. Porque haverá uma restauração do mundo. Deus vai proteger você e você será deixado. E os perversos serão aniquilados e levados. Então eu espero que você consiga dormir e que você ainda me ame. Depois dessas palavras, que você não me tenha aqui como alguém que está destruindo com seus conceitos. Bem, pode colocar o próximo aqui. Vamos encerrar essa parte aqui. Isso aqui é viu? A gente não pode falar um versículo só e criar uma doutrina toda como o nosso amigo escocês fez. Eu estou falando com coerência bíblica. Na história da Bíblia, quando que Deus tirou o povo? Só foram arrebatados para estar no Gan Eden antecipadamente homens que viveram a Torá em essência. A restauração do mundo, o Tikkun Olam que fala no hebraico, é as pessoas... Aí, ó, alguém mais colocou agora, entendi o remanescente fiel. Aleluia. Viu? A gente vai vendo assim, ó. Tem gente aqui no meio, queridos, que começa a receber os insights que não vêm de mim, vêm da palavra. Agora você vai começar a entender o que está acontecendo. O meu castelo está quase todo destruído, graças a Deus. Mas é mais ou menos assim, ó. Esses insights vão vindo, queridos. E vai construindo o que é a Torá no coração. E não o que é a doutrina humana.
Então não tenha medo, queridos. Porque sabe o que vai acontecer? Uma grande decepção. Quando as coisas começarem a acontecer e você vê que o mundo já está acontecendo. O mundo já está virando. O sistema da besta já está sendo implantado. E todo mundo esperando, vai me arrebatar. E cadê o arrebatamento? E vai vir, não vem. E aí todo mundo se prepara. Sabe qual é a preparação do arrebatamento nessa teoria que inventaram? Medo. Ninguém está preparado, todo mundo está com medo. Pedindo a Deus que me livre do mal que vai vir. Isso é medo, queridos. E ninguém se prepara para nada. Quem tem medo na hora que vai ter... Ó, escuta isso. Na hora que vai... Assim, ó, tá tudo apertando e vai ter medo. Daí na hora que alguém fizer uma proposta para ti, para se livrar do pavor e do pânico, do medo, você nega Jesus. Você se associa com a besta. Porque tá louco, se Jesus não vem buscar mesmo, não me salvou da desgraça. Então é melhor eu fazer aqui essa é a preparação maligna dessa teoria. Te assusta e diz assim, não, ele vem te buscar. Ufa, graças a Deus. Eu não vou passar por essa coisa. E daí não vem. Aí começa a vir a tribulação, a angústia, toda a situação que você não se preparou porque você não tem Torá. Você não sabe como viver. Porque você a vida inteira achou que alguém ia vir salvar você. Meio que conto de fada, né? O príncipe encantado vai vir com seu cavalo branco e vai me tirar daqui e o resto que se lasque. Tem até a musiquinha, você vai lembrar, né? Caminhando vou para Canaã. Lembra? Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Daí a segunda parte. Se você não vai, não me impeça aí. Se lasque. Se tu não vai, não me atrapalhe. Eu tô indo para Canaã e se tu ficar aí, problema é teu. Se você não vai, não me impeça aí. Se você não vai, não me impeça aí. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Tu cantou que eu sei. Não faz essa cara que não conhece a musiquinha. Cantou na igreja e dava graças a Deus que tu ia. Os outros iam ficar para se lascar. E aí, meu irmão? E a música faz uma doutrina na nossa mente. Glória a Deus. Eu não sei. E a maioria das pessoas, queridas, eu sou pastor há quase 20 anos. Tá? O Lander falou que as crianças cantam até hoje essa musiquinha e não fazem ideia do que é Canaã. Então, olha só. Achei até me perdendo o que eu ia dizer aqui. Mas é uma doutrina que vem e a gente começa a confiar nisso. Eu vou para Canaã. Eu tô indo. E se você não vai, não me impeça. Só que a cabeça nossa está preparada para uma fuga, para um livramento, para um despreparo total. A música tem esse poder. Mas vamos continuar aqui. Sétima aliá, Noé e a graça. Essa aliá conclui a primeira porção semanal da Torá, destacando a corrupção da humanidade e a escolha divina de Noé. Noé e o descanso, o significado do nome de Noé. E ele chamou de Noah, dizendo: este nos dará descanso de nossos labores e das obras das nossas mãos, por causa da terra que Hashem amaldiçoou. O nome de Noah significa descanso ou alívio. Rashi sugere que os homens não usavam ferramentas agrícolas antes de Noé, que as fez trazendo descanso, alívio para o trabalho na terra amaldiçoada. Então, olha só, até isso, Noé foi o inventor das primeiras ferramentas aí. E ele chamou Noé... Peraí, aqui. A corrupção da humanidade, Gênesis 6, de 1 a 5. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Interpretações. Rashi e Yashar referem-se aos filhos de nobres e juízes, homens poderosos e influentes. Targum traduz como filhos dos poderosos ou nobres. Midrash e Enoque falam de anjos, seres celestiais ou vigilantes que desceram do céu e se uniram a filhas dos homens, gerando gigantes Nefilim. Volta de novo lá, só para me posicionar aqui, né? Algumas pessoas querem dizer que os filhos de Deus poderosos eram nobres ou juízes e pessoas assim. O Midrash de Enoque fala, em Gênesis 6, que eram Nefilins, os caídos. Eu creio nessa teoria, nessa interpretação, não é teoria,
porque ele é coerente com o que acontece posteriormente. Anaquins, os filhos de Anak, a inimizade, enfim, a corrupção humana. Tá? Dizer que eram nobres e poderosos vai dizer assim, vai camuflar o poder das trevas e a influência que posteriormente ela veio a ter por causa das legalidades que os homens deixaram. Então, sempre fique nessa posição aí do Midrash, tá? E da parte de Enoque. Apesar de Enoque não ser um livro reconhecido nem no cristianismo e nem no judaísmo rabínico como inspirado, mas ele é amplamente estudado como um livro histórico, assim como Macabeus, que tem registros importantes. Então eu não posso dizer que ele é uma palavra inspirada. Eu não posso dizer que ele é parte da escritura sagrada, mas eu posso dizer que sim, que ele é um livro que conta muitos detalhes. Há uma discordância histórica, teológica, que alguns reconhecem o Midrash Enoque, como sendo um livro inspirado, e que ele foi removido por causa da igreja romana e por causa da denúncia do mundo espiritual que tem ali. Isso é uma teoria, eu não posso afirmar dizendo assim 100%. Tá? E tanto que a igreja copta até hoje utiliza ela, e a Bíblia etíope também, o livro de Enoque está lá junto até hoje. E aí uma questão dentro da Davar, eu dou uma aula sobre o livro de Enoque, e eu mostro que Jesus citou Enoque, vários discípulos citaram Enoque, tem várias citações na Bíblia de Enoque. Então, se o Enoque pôde ser citado pelo próprio Mashiach, eu valorizo um pouco, né? Então, acho que dá para valorizar. Judas, Pedro citaram, então tem outras citações também do livro de Enoque. Então, é um livro que pode se dar valor. Se o livro de Enoque foi citado pelo Mashiach, então é claro que nós podemos entender que há um valor que traz para nós coerência no estudo, baseado nessa influência maligna aí dos caídos. Pode colocar o próximo. A tristeza de Hashem, Gênesis 6, 6 a 7. E o arrependimento de Hashem. E Hashem estava arrependido de ter feito o homem na terra, e ele sentiu tristeza em seu coração. Não é arrependimento humano. A palavra hebraica aqui indica que Hashem muda sua atitude, ou se entristece profundamente, em resposta às decisões e ações humanas, não que ele mude em sua essência, conforme Ezequiel 18. Deus não se arrepende no sentido de ter cometido um erro, mas no sentido de expressar a dor e mudar a forma da sua interação devido à falha humana. Agora, isso aqui é importantíssimo para você saber o que Deus se arrependeu. O que está querendo dizer? Ele fez o homem com propósito, deu as opções, deu a Torá. A gente sabe que a Torá, talvez a gente saiba, é uma expressão minha, mas se você ainda não sabe, a Torá ela é eterna. Ela é desde o princípio das coisas. Eu não posso dizer que ela é eterna. Ela é uma palavra do eterno que se manifestou no princípio das coisas. Então sempre houve. Deus não criou, é eterna na nossa criação. Ela desde que o mundo foi criado, ela existe. O mundo foi criado pela Torá. Então, estava expresso, estava exposto, e os homens decidiram desobedecer ao Criador. Tá? Lembrando que a palavra Criador, Deus só é chamado de Criador a partir do momento que Ele cria. Antes disso, Ele é chamado de a luz perfeita. Tá? E a palavra Deus não é o nome dele. E o nome dele só manifesta depois na sua criação. Por isso que há uma expressão dentro do judaísmo chamado Ein Sof, que é a luz primordial, a luz perfeita, o cheio de luz, que é o nome do Eterno, que é a denominação do Eterno antes dele se manifestar de qualquer forma, porque ele é tudo em todos, e para que pudesse criar algo, ele teve que criar o nada primeiro. Então vamos lá. Noé acha graça diante de Deus, né? Então, no verso 6, 8. Como é que Noé acha a graça se a graça surgiu com Jesus? Explica para mim aí, crente. Vamos lá. Mas Noé achou graça aos olhos de Hashem.
Shem, graça. Significa graça, atrativo, favor, compaixão, benevolência. Eu falei Shem, não, é Rem. Também vem da mesma raiz que é Hesed. Pode colocar o próximo. Hanan significa inclinar-se para mostrar benevolência ao inferior. Ter misericórdia, fazer um favor. Graça acima do mérito. O Midrash 100 afirma: Noah foi salvo não porque merecia, mas porque achou graça. Isso enfatiza que a salvação de Noé foi um ato de favor divino, não resultado dos seus próprios méritos, embora ele fosse justo para a sua geração. Queridos, quem estava ontem no Shabat? Coloca aí. Lembra que eu dei uma explicadinha rapidinho para você aí sobre os níveis Foi no Shabat que eu falei? Atualiza para mim o chat, por gentileza. Foi no Shabat que eu falei, né? Dos 7 níveis até você ser santo, né? Um pouquinho antes está o justo, né? O tzadik. Então, assim, meus irmãos, nós temos muito que aprender. E olha só, se você ainda não faz parte da nossa igreja online, meu irmão, esteja conosco, vem participar também do culto Shabbat. Aqui é aberto para todos. Eu quero pedir encarecidamente para você. Tem alguém que você ama e que quer aprender Bíblia com profundidade? Chama esse povo para estar aqui conosco. Os primeiros dias, por isso que eu digo assim, os primeiros dias que a gente começou aqui a Escola do Caminho, nós passamos de 500 pessoas. Hoje nós estamos aí com quase 300 aí. Eu acho que os 200 ficaram chateados, porque era muita coisa, né? 200 foram embora, porque não aguentaram, vieram para comer papinha e eu servi um costelão, daí não deu muito certo. Mas assim, meu irmão, você que gosta de um bom churrasco, como diz o apóstolo Paulo, né? Que você já devia ser mestre e ainda tem que estar ensinando os rudimentos, traça as pessoas para estar conosco aqui. Porque aqui é gratuito, meu irmão. E eu acredito que isso faz uma grande diferença na vida daquele que crê. Então vamos lá, então. Eu já tinha lido todo esse? Esta última aliá da Parashá Bereshit encerra a narrativa. Que não chegamos no final, Vini. Que barbaridade. Conseguimos concluir, meus irmãos. Glória a Deus. Esta última aliá da Parashá Bereshit encerra a narrativa da criação e do início da humanidade com uma nota de esperança na graça de Deus, preparando o palco para o dilúvio e a nova aliança. Então, olha só, a graça de Deus não se manifestou aqui, não é? Ele encontrou a graça, achou graça diante de Deus, mas a graça se manifestou lá quando Deus diz: Adão, onde estás? Porque ele dá uma oportunidade de reorganização. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Tá. Olha só. Hoje nós temos... Até que ficou cedo, né? Nossa ideia. Conseguimos vencer tudo. Então, vamos falar essa questão da graça aí. Deus preparou... Não tem slide agora, mas deixa eu só falar contigo aqui, fica gravado. Tu pode assistir depois. Deus preparou todas as coisas e nada do que ele fez por acaso. Deus não se surpreendeu. Na Parashá de ontem nós vimos que o fato de Moisés não ter entrado na terra, além de outras questões bem importantes, se você não viu, deve estar no nosso aplicativo, vai entrar, você pode assistir, era a questão da elevação espiritual. Moisés era muito elevado espiritualmente. Se ele entrasse na terra naquele nível, se estabeleceria o templo ali, a glória de Deus viria e não haveria nenhuma dispersão, ou seja, o evangelho não chegaria nas nações. Então nós não receberíamos isso. Então Deus não fez nada assim, não foi nenhum erro, não tem nenhum momento que a gente possa discutir. O que ele coloca? Ele coloca a oportunidade no ser humano desde os princípios de fazer escolhas. Ele não criou robôs, ele criou filhos amados no modelo do seu filho Yeshua. Então os filhos têm que decidir obedecer porque querem e não porque precisam, ou por medo, ou por qualquer outra situação. Sempre as nossas escolhas vão definir o nosso futuro e o nosso destino. É isso que acontece na história da humanidade. Antes de o que eu conversava com a minha filha no Shabat ontem, Deus manifesta num raio de luz que a gente viu na última aula aqui, e aí ele criou um modelo chamado Adão Kadmon. Adão Kadmon, então, por que ele tem esse nome de Adão Kadmon, o primeiro homem, o homem primordial? Porque ele não precisava ter um nome ainda. Assim como ele não se apresentou com nome nenhum, ele era Ein Sof, porque ele é luz, ele é o eterno.
Por que ele vai estar colocando um nome? Quem chama de Deus, quem chama de Adonai, somos nós. De criador, porque ele criou. Então, ele não precisa de nomenclatura. Ele não é um ser humano como nós. Adão Cadmon, então, esse modelo do homem primordial, ele foi feito, foi criado, mas emanado da própria essência de Deus. É como se Deus fosse uma luz muito intensa. E aí ele vai dizer assim, se eu descer com essa luz, lembra que eu expliquei na aula passada? Eu vou destruir tudo aquilo que eu quero criar. Então, eu vou fazer um filtro, Adão Cadmon. Aí eu reflito, eu deixo ele pleno da minha divindade, do meu poder, mas não é ele, é meu filho. Eu vou encher ele com todos os atributos. Por que as pessoas confundem até hoje e chamam ele de Deus? Porque ele faz todas as coisas que o pai faz. Eles ficam pensando que ele é o próprio pai. Mas ele não é o pai. Ele é o filho. Ele se identifica como filho. A Bíblia fala o filho, 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 filho. Desde o Antigo Testamento até o Novo. Quem crê no filho tem a vida. Quem não crê no filho não tem a vida. Então, o crer no filho é crer que o pai deu o filho para que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna e retorne com o Senhor. Então, vamos voltar aqui. Vou terminar essa dinâmica aqui, aproveitar esses minutinhos que nós temos. Então, o Pai cria o Filho. O Filho agora, a partir dele, cria todas as coisas. A primeira coisa que o Filho cria, a Torá. Que são as letras vivas dos ministros pelo qual ele faz o mundo. Tá vendo que o poder vem de Deus sobre o Mashiach. O Mashiach cria a Torá são os elementos pelo qual ele constrói todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que ele fez o mundo. Ele não fez o mundo porque ele é o Todo-Poderoso, o próprio Deus. Não, porque o Pai disse para ele, eu saí daí, eu me recolhi, recolhi, acho que pode ser essa expressão mesmo, para poder criar o nada, para começar a criar alguma coisa. E agora eu estou colocando você aqui, que é o meu filtro de luz. E aí você vai começar a criar. Aí você vai entender o que está escrito em João, né? A luz veio ao mundo. Não está falando só da encarnação. Está falando da luz das coisas. Aí o Yeshua veio e começou a criar todas as coisas. Manifestou essa luz. E ele fez toda a criação. E aí, ao fazer toda a criação, ele criou o homem. Agora, preste atenção. O corpo do Mashiach... Por que eu chamo ele de Mashiach antes de chamar ele de Yeshua? Porque Mashiach quer dizer ungido. Ele é o Adão Cadmon, o homem primordial. Depois ele foi ungido para quê? Para criar todas as coisas. Eu sou escolhido de Deus, o Filho de Deus para criar todas as coisas. Aí ele já vira a expressão do Mashiach. O Mashiach não é só aquele que vem reinar no final. É aquele que é herdeiro de todas as coisas. O ungido para criar, para governar e para viver. Aí esse mesmo Mashiach é feito o homem do pó da terra no modelo dele. Porque Deus é luz, Deus é espírito. Como que tu vai fazer um modelo de Deus? Ele manifesta no Filho um padrão de homem que nós somos. Ele é incorpóreo aqui, nesse momento como Adão Cadmon. Ele é como um corpo de glória. Tá entendendo aí? Não tá pesado? Tá conseguindo compreender? É um corpo de glória. Mas já tem essa forma. Já viu aqueles filmes que aparece tipo uma alma, um espectro de um corpo todo luminoso, assim que tu não consegue... Mas tem olho, tem boca, mas é tanta luz que não consegue ver a definição. Era assim. Yeshua é Deus com o Pai, no princípio. Era o verbo Yeshua e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tá. Tudo bem. Sheila... Deixa eu terminar de explicar aqui, tá bom? Essa aí, eu criei muito tempo nesse livro, tá tudo bem. Você pode ter o entendimento que quiser. Cada um é livre aqui para criar da forma que quer, tá? Mas olha só. Então, ele se manifesta na Terra como criação, como alguém que retém. A Bíblia não diz em nenhum momento que ele era Deus. Ele fala assim... Aqui está escrito o verbo, né? Acho que é o comentário... Queridos, assim, ó, eu não quero discutir com ninguém, né? Eu posso dar minha aula aqui? Tá escrito, ai. Só para mim não... Porque assim, ó, vocês podem só compartilhe comigo aqui, converse comigo. Eu posso continuar explicando esse aqui ou é muito agressivo para vocês? Eu estou querendo mostrar aqui, eu não quero ninguém discutindo com a irmã. Cada um aí defende o seu ponto de vista, tem direito para isso.
eu quero que você aprenda, né? Antes de fazer as afirmações, está escrito ou coisa e tal, você tem que saber a lente que você está lendo. Então, eu só quero explicar aqui, não, queridos, de forma alguma para ofender ninguém, não estou querendo dizer... algumas pessoas entraram um tempo atrás e disseram assim, esse homem é um herege porque ele fica dizendo que Jesus não é Deus. Não tem um lugar na Bíblia que diz que é herege aquele que diz que Jesus não é Deus. Não está escrito isso, isso não existe. O que existe na palavra é que é herege, ou alguém que tem o espírito, é mais do que herege. Herege, a palavra herege é que é contra o sistema que foi manipulado. Isso é, qualquer sistema que é manipulado e alguém se levanta contra é chamado herege. Esse é o original da palavra. Olha só, o que acontece ali, que a Bíblia diz assim, tem o espírito do anticristo, tem o espírito do anticristo, aquele que nega que Yeshua, o Mashiach, veio em carne. Aquele que diz que Yeshua não se fez carne, tem o espírito do anticristo, do anti-Mashiach. Amém? Tá bem claro isso? Então, para mim explicar aqui, você tem que saber primeiro o que é verbo, o que é... tanto que na tradução de João, infelizmente para nós está escrito como logos. E logos na filosofia não é davar do hebraico. Então, é isso aí. Eu só quero continuar aqui. A pessoa que falou ali comigo, né? Tá escrito, tudo bem. Tá escrito, mas você tá lendo errado. E a interpretação... Ou melhor, deixa eu refazer minha fala. Você está lendo com o óculos da Grécia, né? Com um ensinamento greco-romano, que é o que a Igreja Católica nos passou e que a protestante recebeu, e que é o que se vive hoje na teologia, o qual eu fui professor em seminário. Então, com todo respeito, eu quero terminar minha fala aqui. O Mashiach, então, que ele não era nada ainda manifesto na sua criação. Ele cria todas as coisas como Adão Cadmon, um modelo inicial, certo? O modelo inicial. Aí quando ele se manifesta na criação, ele cria todas as coisas. Quem criou o mundo? Foi Deus ou foi Yeshua? Yeshua, queridos. Mas ele criou por quê? Porque ele é Deus? Não, porque o pai mandou, porque ele é filho. E o filho obedece. Certo? Então ele recebeu todo o poder. Ele foi ungido para fazer. Ele recebeu toda unção, é um óleo que se derrama na cabeça de alguém, né? E aí você tem plenos poderes para executar aquilo. A Bíblia diz, nele habita corporalmente, quando ele está manifesto na terra, corporalmente habita nele toda a plenitude da divindade. Certo? Plenitude da divindade. Então, você vai olhar para ele e vai achar que ele é o próprio Deus. Porque ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. No que? No propósito, naquilo que ele me chamou para fazer. Mas não que eles são um só, na mesma coisa. Os três são um, que até hoje ninguém consegue explicar a Trindade. Então, trazendo agora de novo, eu quero só chegar para você entender no aspecto. Não quero discutir aqui, meu irmão, se tu quer achar que Jesus é Deus e que você quer adorar Jesus, isso é uma escolha sua. E eu não tenho nada que ver com a sua escolha, porque se Deus não interferiu na escolha do ser humano, quem sou eu para querer interferir na sua, meu irmão? Então, assim, escolha o que você quiser. Mas eu vou terminar minha aula aqui para te explicar o processo da redenção. Certo? Aí, Deus cria o Mashiach, que é o seu filho. O Mashiach é o homem primordial, o modelo. A imagem de Deus está no Mashiach e não em Deus, porque Deus não tem imagem. Todo mundo concorda comigo? Não tem imagem em Deus. É espírito e luz. Aí ele faz o Mashiach e nele está a sua imagem. E a partir dali, ele cria o homem. E aí tem o Adão, o primeiro, né? O Adão primeiro, que é o homem feito do barro. Certo? E com essa explicação do homem feito de barro, ele cria um ser humano da matéria, interagindo com a terra. Mas, escuta, enche ele de glória. Agora, o homem estava nu e não se envergonhava. Por quê? Porque ele não tinha essa pele que nós estávamos aqui. Ele era revestido da glória, assim como o Mashiach. Antes de ser Yeshua, porque Yeshua é salvação, ele era cheio de glória. Ele andava no jardim com o homem, não era Deus que andava. Era a plenitude de Deus, o Mashiach, que andava. A voz de Deus era audível no jardim. Mas Deus não podia descer, porque se ele descesse, você sabe que a glória dele destrói todas as coisas. Então ele manifesta a sua voz. E Yeshua está ali naquele momento, andando em glória.
Quando o homem peca, queridos, agora faz muito sentido isso que eu estou te explicando. Quando o homem peca, a Bíblia diz lá, acho que agora vou me perder de novo, se é Romanos 3, 23 ou se é Romanos 6, 23. Eu erro, tá, queridos? Sou falho, mas eu acho que é 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando houve o pecado, a glória de Deus saiu do homem. Aí o homem é revestido de pele, carne. A carne, na tradição judaica, é chamado de clipá, ou cascas. São cascas de ocultamento. Por quê? Porque o pecado agora criou em mim uma casca que oculta a glória. Porque eu escolhi pecar, eu fui revestido de uma casca de ocultamento. Esse aqui, então, esse corpo, é o corpo que nós temos agora que oculta a glória. Aí, a partir desse momento, somos expulsos em Adão do jardim. E vamos viver a nossa vida. Não mais como seres de glória. Olha o que eu estou te explicando aqui, meu irmão. Aí o que acontece? Yeshua vem. Ele era pleno de glória. Adão Cadmon. E abre mão da sua glória, está escrito em Filipenses capítulo 2. Ele não deixou de ser Deus, ele deixou de ser do corpo de glória que ele tinha, como nós tínhamos no princípio. Você está entendendo? Todos nós andávamos com Yeshua e tínhamos o mesmo corpo de glória, porque nós podíamos interagir, porque glória com corpo humano, humano morre. No jardim, andávamos com o mesmo corpo de glória, com interação total. Com o pecado, fomos destituídos da glória. A glória nos foi encerrada num corpo de pele, puf, e saímos fora. Não podemos mais interagir. Temos que fazer altares para poder comunicar. Agora, esse corpo caído, de pele, sem a glória de Deus, precisa cumprir Torá para que possa se elevar novamente até ser novamente glorificado. E o que acontece na vida cristã? O que você espera, meu irmão? Um corpo glorificado. Yeshua desce da glória e se faz carne. Aí a minha irmã que falou antes está corretíssima. Ele se faz carne. Mas ninguém está dizendo que ele é Deus. Como que Deus vai descer na terra, meu irmão? E como que Deus vai morrer? Me explica como que Deus desce e morre. Não, mas é que ele é Deus, mas ele morreu, mas ele ressuscitou a si mesmo porque ele é Deus. Ele é a fênix da filosofia. Isso é filosofia, meu irmão. Porque ele desce, se faz carne e vive como homem, e morre como homem. E o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. O Espírito, a Rua do Eterno, que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos, o corpo físico não padeceu, não ficou, não experimentou corrupção, não ficou na sepultura. Ele levantou depois dos 3 dias e foi glorificado de novo, o mesmo corpo que ele tinha antes em glória. Aí ele se manifesta diante dos discípulos, ele aparece num lugar, Shalom, e o pessoal, ele apareceu aqui. Por quê? Porque é um corpo glorificado. Exatamente como você vai viver, meu irmão. E depois disso ele ascende ao céu. Por que ele ascende ao céu? Porque ele está glorificado. Por que nós ascenderemos ao céu? Porque estaremos com um corpo glorificado, prontos para encontrar o Senhor nos ares. E depois que encontrarmos, assim como ele é, o veremos. Diz que a Bíblia fala isso, lembra disso? Porque você vai ter um corpo glorificado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão glorificados. Nós, os que estivermos vivos, seremos revestidos da glória e poderemos então juntos novamente estar. Aí quando ele manifestar em Jerusalém, só ficará em Jerusalém aqueles que têm um corpo glorificado, que creram no Mashiach, que viveram segundo a Torá, que levaram a sua vida ao nível dele. Os demais que não entenderam isso não irão para o inferno ainda, né? Ficarão fora de Jerusalém, o que a Bíblia chama de lugares, chama de trevas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Não é inferno, meu irmão. É um lugar longe de Jerusalém. Yeshua reinando, com glória, tudo com corpo glorificado, e algumas pessoas que estiverem vivas vão ficar lá fora, tendo que trabalhar, tendo que viver do mesmo jeito, enquanto que os que creram estarão em Jerusalém com o corpo glorificado. Você ainda com um corpo sem glória.
E aí, por que vai haver choro e ranger de dentes? Porque as pessoas vão dizer assim, eu podia estar lá e não estou. Por que eu não fui lá? Porque Yeshua vai dizer uma coisa bem simples. Ah, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós fizemos um monte de coisa. E Yeshua vai dizer assim, abertamente, Mateus 7. Eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, vocês que viveram sem Torá. Que não entenderam. Não fizeram nada. Construíram feno, palha e madeira. Só religiosidade. Usando até mesmo os dons do Senhor. Mas esqueceram de pedra, ouro, prata e pedras preciosas. Que só é construído por quem compra Torá. Lembra que vai ter o tribunal de Cristo? E daí você vai ser pesado. E é toda a tua obra que tu fez na religião. Tudo que você fez achando que estava agradando. Achando que você era o bom porque fluía num dom, num outro. Aí Yeshua vai dizer assim... Eu sei dos meus dons que eu dei, mas quem é você? Eu não te conheço, você viveu sem Torá? Aparte-se de mim. E aí eles vão ser levados para as trevas exteriores. Trevas exteriores não é inferno, queridos. A luz do Mashiach vai estar na Jerusalém. Não vai precisar nem de sol, de tanta glória que vai ter. Por que eles vão ser levados para lá? Porque eles não vão poder estar junto. Porque um corpo que não se glorificou, se tiver na Jerusalém, morre, meu irmão. Então eles vão ficar fora, vivendo como uma vida que a gente vive aqui. De ano a ano, tendo que subir a Jerusalém e participando das 3 festas básicas. Se não for, não vai chover sobre a terra. Acho que eu falei demais já. Tu sobreviveu, meu irmão? Podemos encerrar a nossa aula hoje? Tá aí? Então, todo aquele que busca dons, queridos, para impressionar, para galgar posto na igreja, para querer ser o bonzão e olharem para ele, tem tudo, menos o Mashiach. Porque olha só, Deus trabalha em você as midotes, que é o teu caráter. Crente sem caráter move no espírito e cura e faz e rodopia, vira cambalhota e fala língua estranha. Mas quando chegar o Mashiach vai dizer assim, eu não conheço você. Porque o dom é presente de Deus. Sabe para que serve? As midotes você trabalha para ficar parecido com Yeshua. Midotes é o teu caráter. O teu caráter tu trabalha com o fruto do Espírito e tem que manifestar. Se você não frutificar, você não é dele. Então, frutificar não é ganhar gente. Frutificar é viver que nem Yeshua e manifestar os 9 frutos do Espírito. Se não manifestou isso na tua vida, então você não está frutificando, meu irmão. Ah, mas eu ganhei 1000 pessoas para Jesus. Feliz eles que talvez possam se converter, mas você pode ficar de fora, mesmo ganhando 1000 pessoas. Porque se o teu caráter não mudar e você não receber, não manifestar o fruto do Espírito, o fruto digno do arrependimento, não muda nada. Aí os dons são presentes de Deus, sabe para quê? Os dons são para servir os outros, não para benefício próprio. Deus só te deu dom porque tudo que você faz no mundo, na retificação do mundo, tá escutando? A retificação do mundo, que você constrói o mundo para melhorar, você precisa de algo sobrenatural, porque tem coisas que você não consegue fazer na sua força, você tem que fazer na força do Mashiach. Por isso que ele diz, vocês farão obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Então o que ele faz? Interessante, ele não disse eu vou para mim mesmo, que eu sou Deus, não, ele disse eu vou para o Pai. Estou subindo ao meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele falando isso para Maria. Então, tu está entendendo o nível, queridos, que isso é sério? Aí os dons que ele está dando para você, meu irmão, é para que você sirva e melhore o mundo ao seu redor, não tem nada a ver com você. É para você servir pela graça, sem fazer nada. Você vê uma pessoa enferma, você ter fé o suficiente para manifestar a cura. Você vê uma pessoa em necessidade, você ter fé o suficiente para ajudar quando você dá cá. Você vê uma pessoa, diversas coisas que precisa aprender, você ensina. Isso é manifestar o dom. Tira ela da ignorância. Coloca ela, o meu povo perece por falta de conhecimento, você traz o conhecimento para que o povo não pereça. Você está entendendo isso, meu irmão? Aí você está contribuindo para a reparação do mundo, Tikkun Olam. Não é só eu, é o mundo todo que tem que mudar. Por quê? Porque Deus me capacitou com os seus dons para mim fazer isso. Dom não é para ser bonitinho na igreja, meu irmão, não é para ajudar os crentes. O dom é para quando você caminhar na rua, você manifestar a glória do Senhor. Se necessário for. Mas o essencial é mudar o seu caráter com a vida de Yeshua. Tá cheio de crentes sem vergonha, meu irmão. Que pula a rodopia, mas não tem caráter, bate na esposa, trai a mulher, deseja as irmãs da igreja, maltrata os filhos, abandona o filho, casa e descasa 1400 vezes. Meu irmão, me explica onde é que está Deus nisso.
Mas aleluia, ele manifesta a glória quando fala glória de quem? Glória humana para si mesmo, meu irmão. O problema é que crescer dói. E as pessoas preferem ficar meninos no leitinho a vida toda do que receber a verdade de Yeshua que liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Não é um simples texto. Tem toda uma sequência. E envolve Torá, mudança de caráter, poder de Deus. Os dons nunca serão para o teu benefício. Os dons são para que você ajude os outros. O fruto do Espírito que manifesta em você é a reparação de Deus em você, conforme a Torá. Nos níveis que eu mostrei para vocês ali, 7 até você ser santo. O interessante é que tem 7 níveis e a igreja não sabe. Tem 7 níveis que a gente viu. O que Deus diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Ontem eu falava com a minha filha e dizia assim, ó, a Bíblia diz, sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aí tu fala isso para um pastor assim, não existe ninguém perfeito, nós todos somos pecadores. Ô meu irmão, deixa de ser ignorante. Se a Bíblia está dizendo ser perfeito, é para ser perfeito. E o que é ser perfeito? É andar segundo a Torá do Eterno. Sede perfeitos na vossa maneira de proceder. Porque quando tu andar na perfeição do Eterno, finaliza aqui, meu irmão. Eu não tô bravo, só tô aqui intenso. Tá? Continua me amando. Tá? Mas é que assim, ó, queridos, lembra no mexicano, o tabernáculo terreno. Deus fez um tabernáculo que é o reflexo do céu. Hebreus fala disso, tem um tabernáculo no céu, ele manifestou na terra. O povo tinha que se santificar lá dentro. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E se ele entrasse, meu irmão, com pecado ele morria. Lembra disso? Por causa da glória de Deus. E ele cumpria tudo para poder chegar lá. E olha o que acontece. Ele era perfeito. Os levitas e os sacerdotes tinham que ser perfeitos. E tu vai dizer assim, mas não existe perfeição. Ah, meu irmão, tu tá com a filosofia na cabeça. Tu tá achando que perfeição é agradar todo mundo. Não, ser perfeito para Deus é cumprir os seus mandamentos. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem guarda os mandamentos tem manifestação. O que acontecia no tabernáculo? Manifestação de Deus aonde? Na Arca da Aliança. Glória total. Tu era perfeito, cumpriu os mandamentos, não morria. Se não cumprisse os mandamentos, morria na hora, era fulminado. E não ia para o inferno, não, queridos. Só mostrava a fragilidade do ser humano sem os cumprimentos das mitzvot, dos mandamentos. Então eles entravam lá, queridos, em perfeição, em tudo que Deus mandava fazer. E cumpriam, voltavam de lá, espiavam o pecado pelo povo. E voltavam de novo. Yeshua veio para cá e não foi diferente. Aprendeu tudo e pela obediência. Hebreus fala, ele teve que ser perfeito, meu irmão. Por quê? Para que ele fosse modelo para você. Se ele foi perfeito, você também pode ser. Não perfeição, que tu não vai mais... Ô, meu irmão, não estou dizendo que você não vai brigar mais, que não vai ter problema, mas você está entendendo o que estamos falando aqui? Seja perfeito diante dos olhos de Deus, conforme o Mashiach foi. Aí você vai poder participar das coisas de Deus. Então, se o Eterno preparou homens no tabernáculo, que Yeshua não tinha nem se manifestado, e eles andaram em perfeição e conseguiram ver a glória de Deus, ô meu irmão, por favor, o reino de Deus está dentro de você. Não dirão, eis ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de você. Como? Com a Torá no coração, meu irmão. Não está mais na pedra, está no teu coração. Agora você precisa estudar e pedir para que o Espírito de Deus comece a incendiar você. E ao incendiar você, você vai mudar. Meu irmão, sabe aquele problema que você não consegue resolver? Vai resolver. E não é promessa, não é o quanto de dinheiro tu dá, não é quanta campanha tu faz. É o quanto você alinha as tuas midotes, é quanto você muda o seu caráter. Deixa Yeshua trabalhar. Ele vai trazer luz, vai doer, meu irmão. Vai mostrar que está tudo sujo e você vai ter que limpar. Ele não vai limpar para você. Mas aquelas pessoas que tinham vício com pornografia vão ser libertas. Aquelas pessoas que têm vício com várias outras coisas, seja no alcoolismo, seja no cigarro, seja o que for, você vai começar a reparar a sua vida no modelo de Yeshua. Você tem um problema de língua, você fala demais, você é fofoqueiro e não consegue se libertar e sofre por isso. Você é invejoso, sofre por isso. Tudo isso é midot que tem que ser reparada. Aí você começa a cumprir a Torá e pedir na humildade do Espírito de Deus que move em você, Senhor, me transforma na medida, na estatura do Mashiach e Yeshua. Eu quero ser como Ele é. Eu quero ser santo como o Senhor diz que é para ser santo. Me ensina. Daí Ele vai dizer assim, cumpre os meus mandamentos. Aquele que cumpre os meus mandamentos vai começar a ser transformado. Mas é difícil cumprir os mandamentos. Ninguém diz que é fácil, meu irmão. Yeshua aprendeu pela obediência. Mas agora uma coisa eu sei.
o Espírito, a Ruach HaKodesh, me capacita no poder do Mashiach, porque Ele me ama e eu amo Ele. Ele quer que eu seja igualzinho Ele é. Porque a palavra fala em Romanos 8, 29, que Deus projetou Yeshua para que Ele fosse o modelo, né? O primeiro entre muitos irmãos. Aleluia. Amém, queridos. Eu fico muito feliz em poder transbordar na sua vida nessa manhã. Eu quero pedir aqui às pessoas que discordam do que eu estou falando, que o Espírito do Eterno traga paz ao seu coração e discernimento. Que Ele te visite em sonhos e que a Torá que tem no seu coração e que ainda está adormecida seja acesa pelo poder da Ruach HaKodesh. E você comece a enxergar, porque é tempo de restauração. Não brigue comigo, não fique chateado comigo. Meu desejo aqui não é fazer nenhuma discussão. Meu desejo aqui é transbordar sobre a tua vida aquilo que Deus tem preparado. Queridos, a minha vida mudou, porque eu tinha um sentido com toda a teologia de saber de nada. E eu já não sabia qual era o destino que vai acontecer. Era um misto de pavor com um pouco de incompreensão. E agora eu sei exatamente o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo e o que vai acontecer. O Mashiach virá, vai reinar nessa terra e eu vou reinar com ele. E em nome de Yeshua HaMashiach, que o Espírito prepare você para reinar junto com ele. Esse é o nosso processo. Sem medo, sem preocupação. Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Pai, em nome de Yeshua, eu abençoo o teu povo por essa palavra e que o teu Espírito, Senhor, tudo que é meu, tudo que é do Aguinaldo, caia por terra em nome de Yeshua. E o teu Espírito acenda a chama, o óleo que há em cada coração, ó Deus, que é a Torá. O pouco que eles recebem possam incendiar, ó Deus, e possam transbordar. A vida do Mashiach se manifeste. Yeshua, tu és o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o princípio, o Aleph e o Tav, o princípio e fim de toda a criação. E nós cremos que tu és o ungido de Deus, o Filho de Deus, que trouxe salvação para o mundo. Nós declaramos isso em alto e bom tom, para que o mundo das trevas pereça, caia, porque diante do Senhor todo joelho irá se dobrar, e nós te exaltamos e reconhecemos a tua soberania, quem tu és, e que a glória toda seja ao Pai. Em teu nome nós abençoamos cada um. Amém e amém. Amém, queridos. Eu estou meio emocionado aqui. Que Deus possa abençoar você e que você possa aí crescer nisso e cada dia mais conhecer do poder do Eterno. Obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.